Hoje vocês vão ter uma aula. Eu estou aqui com o doutor Ivan Luiz Rufino, o qual é procurador do Estado, é doutor em Direito, foi membro do Conselho Estadual de Segurança Pública, não é isso? Fez parte também do GAESF, Grupo de Combate à Sonegação Fiscal e Lavagem de Dinheiro. O currículo desse Autor de vários livros. Autor de vários livros. O currículo desse doutor é muito extenso. E ele é um especialista aqui que vai tirar muitas dúvidas da gente. Doutor, primeiro eu queria que o senhor saudasse aí os nossos ouvintes. São pessoas que são especializadas, o nosso assunto, o nosso canal é especializado no tiro desportivo. Então, por favor, o senhor se apresente, cumprimente o pessoal para eu começar a jogar a pergunta para o senhor. Primeiramente, Roncalli, é uma satisfação estar aqui com vocês. Você e vocês que estão nos ouvindo e vendo pelos canais digitais. São 115 mil inscritos no YouTube na data de hoje. E no dia de hoje, inicialmente dizer que eu também sou sócio do Clube Roncalli. Sim. Só para lembrar que você esqueceu de mencionar que eu também sou sócio do Clube Roncalli. É um sofredor junto com a gente. E fiquei muito grato em aceitar o seu convite para este podcast. Bom dia a você, bom dia a todos os nossos assistentes pelos canais e redes sociais. Então, com grande satisfação que estou aqui para poder colaborar com esclarecimentos sobre a temática que você vai abordar no dia de hoje. Perfeito. Doutor Ivan, vamos lá. Quando a gente protocola, repare só que é só pergunta cabeluda, mas eu sei que o senhor está preparado para isso, e não foi nada combinado, ele chegou aqui e não sabe nem o que eu vou perguntar. Quando a gente protocola um processo no Exército Brasileiro ou na Polícia Federal, e durante esse protocolo, o processo está lá protocolado, a legislação muda. Quando o processo for analisado, o que vai valer é a data da legislação, é a legislação que estava vigente na data do protocolo ou na data do dia da análise? Bom, cara, neste caso, existe dois institutos que podem ser observados pelo Exército Brasileiro. Quando se trata, primeiro instituto, quando o requerimento foi feito atendendo a todos os requisitos previstos em lei no momento da propositura do requerimento, eu entendo que o requerente tem direito adquirido ao que ele pede. Se ele atende aos requisitos legais, no momento que propôs o requerimento, ele tem o direito adquirido a obter aquilo que ele requer. E por que isso? Porque isso, na verdade, nesse caso se aplicariam dois institutos de direitos, um bastante conhecido, o outro nem tão conhecido assim. Um seria o direito adquirido ao que se pede. Ou, melhor dizendo, refaço, o ato jurídico perfeito, melhor dizendo. A lei tem os pressupostos, tem os requisitos, o requerente se dirige ao órgão público, ao poder público, atende isto aqui, eu quero esta licença, esta autorização. Então, neste caso, nós temos um ato jurídico perfeito, que está sendo realizado conforme a legislação naquele momento. Mas, entenda, e principalmente, o que pode proteger o requerente, pode proteger o cidadão contra um indeferimento do poder público nesse caso. É um princípio muito pouco mencionado pela doutrina e pela jurisprudência, mas reconhecido, principalmente na área de direito tributário. É o princípio da não surpresa. Nunca ouvi falar na minha vida. O princípio da não surpresa é o seguinte: você não pode organizar a sua vida conforme a legislação, requerer o que a lei permite de direito e, de repente, ser surpreendido pela legislação nova, que muda, que altera ou inclui novos requisitos. Nesse caso, haveria uma surpresa do cidadão. Até porque, me perdoe interromper, eu comecei com minhas interrupções, o Exército, diferente dos outros órgãos que a gente vê, por exemplo,
uma carteira de habilitação ser emitida ali em tempo recorde, 5 dias. O Exército, às vezes, costuma demorar, não culpa deles, eu não estou culpando eles com muita boa vontade, mas a quantidade de processos que eles têm para analisar termina com que o requerimento que o senhor protocole seja analisado 8 meses depois, 9 meses depois. Aí como é que fica a vida desse cidadão? Aí observe que nesse caso, nesse dado concreto que você está falando, da demora de 8 meses, 7 meses, você tem outros aspectos além disso. Sim, mas e o cara que organizou e protocolou o processo, isso que eu ia falar para você. Vai, afinal de contas, vai valer a regra do dia do protocolo ou do dia da análise, 8 meses depois? Como estava conversando com você, deve valer a prisão legal do momento da propositura, desde que ele atenda todos os requisitos daquele momento da legislação. Por quê? A lei federal estabelece que o prazo para concluir o procedimento administrativo, e este é um procedimento administrativo, são 30 dias, podendo ser prorrogado por mais de 30 dias. Se você está falando de 8 meses, 7 meses, ainda mais justifica o reconhecimento do direito do requerente no momento que propôs a ação, em razão do princípio da não surpresa. O cidadão, o administrado, não pode ser surpreendido por legislação, uma vez que ele tenha organizado a sua vida de um modo e tenha comparecido ao poder público para obter o que lhe é de direito, a licença, a autorização. Então, o princípio da não surpresa impede mudanças bruscas na vida jurídica do cidadão. Mudanças podem existir, tá certo? Mudanças podem existir. Neste caso administrativo, como no tributário, nós reconhecemos a princípio da não surpresa. Entendi. Mas me diga uma coisa, que peste é expectativa de direito que o Exército, para justificar que você não tinha direito adquirido, e por isso que vai ser analisado com a legislação do dia em vigor, a Polícia Federal também, mas quem fala em expectativa de direito é o Exército. Que peste é expectativa de direito? Explica para o pessoal que eles dizem assim, ó, você não tinha direito não, você tinha expectativa de direito. Expectativa de direito, em linguagem bem objetiva, como eu faço muitas vezes em sala de aula para o aluno, é esperança que algo aconteça. Só que diferentemente disso, quando o cidadão ele preenche os requisitos legais, ele não tem expectativa de direito. Ele tem um direito a ser concedido. Expectativa é quando algo você pode vir a preencher, pode vir a atender. Então, deixa eu completar e o senhor me disse se está correto. No Exército, a gente tem direito, porque não existe discricionariedade. Que discricionariedade é quando a pessoa vai analisar e ver se a pessoa merece ou não. A legislação no Exército, ela é vinculada. Preencher os requisitos, você tem. Já na Polícia Federal, como tem a discricionariedade da questão da efetiva necessidade, seria uma expectativa de direito. Sim, exatamente. Porque uma vez que a lei estabeleça requisitos fechados, você vai atender o requisito A, B, C. Isso não é expectativa de direito. Uma vez que você preenche isso, há um direito, aí não é um direito adquirido ainda, mas há um direito a obter aquela autorização, aquela licença, aquilo que se pede ao poder público, diferentemente. No caso da análise de uma situação fática, para que se obtenha um direito, essa obtenção do direito, que seria, por exemplo, porte de arma de fogo, como você mencionou, como esse porte de arma de fogo depende de uma análise de circunstâncias factuais pela autoridade policial federal, aí sim você pode falar em expectativa de direito. Entendi. Então, no Exército é direito, na Polícia Federal é expectativa de direito. No Exército é direito subjetivo do requerente. No Exército deveria ser respeitado e analisado de acordo com a legislação vigente na data de protocolo. Atender os requisitos, o Exército brasileiro deve atender o requerimento. Uma expressão bastante popular, cara crachá. Atendeu, fechou. Eu não sei porque demora tanto, mas também eu recomendo ao pessoal que não judicialize contra o Exército essa questão de prazo, porque bater no Exército vai ser pior, entendeu? Nesse momento político que a gente está... Neste caso é uma questão de estratégia processual, uma questão de processo administrativa, mas, veja, uma vez que se ultrapasse um prazo razoável, que não tenha sido provocada demora pelo requerente, é cabível a ação judicial, sim. Do ponto de vista objetivo,
do ponto de vista legal, é cabível, sim, uma ação porque- judicial pela demora. É porque Pela demora. Mas é uma questão de estratégia. Sim. Se é melhor Sim. judicializar ou não, o momento de judicializar ou não, aí depende do interesse de cada Sim. requerente ou Sim. dos membros que compõem a comunidade de atiradores. É porque, como eu conheço internamente o Exército, eu sei que esse não é o momento de bater. Eu queria que o senhor rapidamente explicasse. A gente falou muito aqui em ato jurídico perfeito. O que é ato jurídico perfeito e se ele pode ser revogado? O ato de perfeito, Roncallen, é quando o cidadão ele atende e realiza o ato conforme a legislação naquele momento. Beleza. Então, Pode ser revogado? não pode ser revogado, porque qualquer lei posterior que venha a ser editada, ela tem que observar 3 aspectos que são obstáculos a qualquer nova legislação. Direito adquirido. Um exemplo bem simples. O indivíduo atende aos requisitos para se aposentar, mas ele não se aposenta. Qualquer alteração que venha posterior não irá prejudicar o seu direito à aposentadoria. É direito adquirido, já completou os requisitos. O ato jurídico perfeito é quando o cidadão realiza o ato ou atende e requer, realiza, executa algo conforme a lei preenche, conforme a lei estabelece. Esse ato também não pode ser desfeito por uma nova legislação. A nova legislação não pode retroagir para atingir direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada judicial. Então, na prática, eu vou te perguntar. Eu tenho vários registros que foram emitidos como ato jurídico perfeito. Isso. Esses meus registros, eles estão escritos que eles valem por 10 anos. Veio um decreto agora no dia 22 de agosto e definiu que, 22 de julho, perdão, e definiu que esses registros que tinham validade de 10 anos só vão valer por 3 anos. Não. Isso pode? De modo algum. Uma vez que se concedeu uma licença, Seria uma violação ao ato jurídico perfeito? não ao ato jurídico perfeito é o direito adquirido. Ele tem o direito adquirido, nesse caso nem o ato jurídico perfeito, já é o direito, já é um momento posterior. O ato jurídico perfeito é uma fase até, digamos, anterior ao direito adquirido. Você realizar algo, isso se transforma no seu direito líquido e certo. Então, o direito adquirido já é a fase final dessa história. Então, quando o poder público concedeu a licença por um prazo para o cidadão realizar algo, ou portar algo, ou fazer algo, pelo prazo de 10 anos, uma nova legislação não pode, sob pena de ferir mortalmente a Constituição Federal, reduzir esse prazo. Não há como reduzir. O que vai acontecer é que esses prazos de 10 anos, essas autorizações, licenças de 10 anos, irão perdurar por 10 anos, ficarão numa situação, digamos assim, entre aspas, em extinção. Vou dar um exemplo dia a dia. É comum a administração pública criar novos cargos e extinguir cargos anteriores, antigos. O que fazer com aquele servidor público que ocupa um cargo de datilografista? Existe hoje datilografista? Existem. Vários órgãos têm pessoas ocupando o cargo de datilografista. São cargos em extinção. Entendi. Se adequa a novos salários, mas aquele cargo não deixa de existir enquanto aquela pessoa não se aposentar. Entendi. Nesse caso, a mesma raciocínio com as diferenças que cabem. Se são 10 anos, e a nova legislação estabeleceu agora que são 5, quem tem 10, 10. Quem tem 5, será concedido posteriormente 5. Entendi. Algumas coisas estão acontecendo que eu preciso até conversar com o senhor depois em particular e pedir orientação para até acalmar o pessoal e o senhor dizer qual é o caminho a ser seguido. Mas eu queria te falar uma coisa. Um assunto hoje está afligindo o Brasil inteiro. Foi determinado pelo presidente Lula, por meio desse decreto do dia 22 de julho, que os clubes novos não podem estar a menos de 1 quilômetro de escolas. Aí, qual é o problema?
ele colocou lá que os clubes já existentes têm 1 ano e meio, 18 meses para se adequar. Aí eu queria saber o seguinte, vamos lá. O que é que o cara vai fazer se o cara não pode botar o clube em cima de uma caminhonete e mudar de lugar? E como é que seria isso? Porque, assim, o cara tem um clube que está distante 1 quilômetro de escolas. Aí, de repente, chega uma escola e se instala vizinho ao clube. O que é que está acontecendo? Qual é o caminho correto para fazer isso? Para resolver essa situação? Roncalé, essa sua pergunta ela é bastante interessante. E, para mim, tem uma solução fácil. Evidentemente que nada em direito é fácil, é cristalino e fácil. No geral não é, mas muitas vezes há algumas exceções sim. Veja, uma vez que tem havido esse novo decreto agora do mês passado sobre a atividade dos clubes esportivos de tiro esportivo, é preciso verificar a legislação, que é o Estatuto de Armas, que o decreto de julho regulamenta. O decreto ele não é autônomo, o decreto não é uma norma que surge do nada para criar direitos e obrigações ao cidadão. Ele regulamenta uma lei de 2003. Ele surge para regulamentar uma lei, que aí decreto é um ato administrativo do presidente da República, do governador, do prefeito. Ele é um ato administrativo normativo. Ele não pode criar obrigações, direitos e deveres para o cidadão, salvo aquilo que a própria lei estabelece. Então nós temos que verificar, e eu já tive essa oportunidade de verificar anteriormente, a lei que estabelece a atividade referente, todo manejo e trato de armas de fogo é o Estatuto de Armas ou o Estatuto de Desarmamento. E lá, esta lei foi regulamentada por este decreto. Então, este decreto tem que apenas detalhar o que a lei prevê. Uhum. Salvo engano, e eu não estou enganado, a lei não menciona nada sobre clubes esportivos, de tiros esportivos. Nada, absolutamente nada. E o decreto, aí nós temos um vácuo legislativo sobre clubes esportivos de tiros, clubes recreativos de tiro esportivo. Temos um vácuo. Então o decreto veio para regulamentar a lei, poderia vir? Poderia vir, é o natural. O decreto regulamentando essa lei que é de 2003, né, que ela substitui 10.826. Ela substitui a primeira lei, que é de 1997. Sim. Tá certo? Pelo Estatuto, que é bem mais racional. Uhum. Então, esse decreto ele não surge do nada, o decreto não pode surgir do nada para criar direitos e obrigações. Não seria também uma competência em relação à distância de escola do município? Aí eu vou entrar nos pormenores da sua pergunta. Uma vez que a lei não tem previsão alguma sobre o funcionamento de clubes recreativos, de tiros esportivos, o decreto não pode dispor. Pura e simplesmente assim. Ele não poderia tratar disso. Porque ao tratar disso, ele está tratando de algo que é reserva do legislativo. Só o Poder Legislativo poderia fazer uma lei, ou pode fazer uma lei, tratar de como devem ser abertos, funcionarem, localização, etc., dos clubes recreativos sobre a modalidade de tiro esportivo. O decreto não poderia fazer isso. Uma vez que ele o faça, diga que o clube tem que estar a 1.000 metros de distância de escolas, que os atuais precisam se adequar em 18 meses a isto, esse decreto sofre de um defeito. Sofre do que nós chamamos de crise de legalidade, ou seja, ele tem um vício grave. Ele está regulamentando, na verdade está criando norma que não existe na lei. Ele não está detalhando a norma que há na lei, ele está criando nova norma. E como o decreto não pode criar essa norma, que referente especificamente à sua pergunta, a localização de clubes, ela sofre uma crise de legalidade, ela sofre um vício grave de legalidade. Pelas aulas que eu tive aqui já com o senhor durante esse podcast, eu já vi que ele violou o ato jurídico perfeito, o direito adquirido. Pelas perguntas que você me fez, referente a prazo, redução de prazos, sim, em relação ao direito adquirido, ao prazo que foi concedido. Mas é um direito, assim, é um ato jurídico perfeito quando o clube foi instituído ali, sim, né, segundo a regra vigente na época.
Sem dúvida nenhuma. Foi autorizado pelo Poder Público Municipal. Sim. Recolhe seus tributos. Tem alvará. Tem alvará, recolhe seus tributos normalmente. Então, um decreto, que é um simples decreto. O que é um decreto? É um ato administrativo. Ato administrativo. Não passou pelo Poder Legislativo, que são representantes do povo. Uhum. Então, ele não pode dizer que o clube vai funcionar em tal localização, que os anteriores têm que se adequar a tal localização. Por quê? Não tem previsão na lei. O presidente da República está legislando, está suprimindo o Congresso Nacional nesse ponto. Não pode. Então isso é uma crise de legalidade, de Estado. O que é crise de legalidade? É quando o decreto viola a própria lei. Qualquer ação judicial, no caso, em qualquer fórum federal, pode ser promovida para corrigir esse defeito. É complicado. Agora eu perguntaria ao senhor, isso pode ser feito nas primeiras instâncias da Justiça Federal ou teria que ser feito no STF? E se puder fazer nos dois, seria um bom caminho mexer no STF nesse atual momento político que a gente está vivendo? Veja, Roncalho, você está me perguntando para quem é profissional de direito, para quem lida com estratégia processual o dia todo, todos os dias do ano. Tem que ter estratégia, né? Tem que ter estratégia e também conhecer da técnica. Então, veja, eu disse que o decreto relativamente ao que você perguntou, que é a localização, mas pode ser que em relação a outros aspectos da modalidade de tipo esportivo sofra o mesmo defeito, que é a crise de legalidade, que é o vício de legalidade. O decreto está violando a lei. Quando isso acontece, qualquer cidadão interessado tenha seu direito violado por um decreto, pode promover uma ação judicial comum, uma ação judicial comum, procedimento comum, perante qualquer fórum federal, como eu falei ainda há pouco. Vai para os juízes federais. O cidadão. Isso seria o chamado controle difuso de constitucionalidade? Veja, estou misturando, né? Está misturando um pouco, sim. Tá. Perdão, professor. Porque quando o cidadão vai promover a correção do vício de legalidade, ele está tratando de legalidade. Tá certo? Porque você não está alegando... Não tem nada a ver com inconstitucionalidade. Não. É um degrau abaixo. Legalidade é o vício da lei. O decreto está violando a lei por estar criando obrigações que não existem na lei. Não posso falar nem detalhar em regulamentar, porque se não tem previsão, ele não tem como regulamentar. Ele criou. Então, você tem um vício de legalidade. Você combate esse vício de legalidade. Não é inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade é mais grave. Tá certo? É mais grave. Então, o cidadão, o sócio, aqui o associado ao Clube Roncalho, por exemplo, pode promover ele próprio, se atingido por qualquer aspecto que sofra da ilegalidade do decreto, pode promover uma ação aqui na Justiça Federal em Alagoas. Ou em qualquer estado do país pode promover na Justiça Federal do seu estado. Isso é qualquer mandado de segurança ou ação comum, ação de procedimento comum, promovida para proteger o seu direito. A questão da inconstitucionalidade e as estratégias a serem adotadas neste particular. Veja, o decreto ele tem vício de legalidade, não vício concreto, específico, claro, cristalino. É mais fácil tratar disso, é mais fácil rebater isso, é mais fácil corrigir isso junto ao Poder Judiciário de primeiro grau. O decreto pode ter vício de inconstitucionalidade. Pode. A interpretação ela é mais restrita, mais, digamos, um pouco clara, menos clara do que o vício de legalidade, porque você poderia alegar o quê? O que você poderia alegar como inconstitucionalidade? A violação ao princípio da legalidade, eu acredito que o Supremo não vai debater sobre isso. Se poderia alegar em matéria de inconstitucionalidade de controle concentrado, direto, abstrato, junto ao Supremo Tribunal Federal. A Presidência da República violou o princípio da legalidade constitucional. É muito genérico. Violou as prerrogativas do Poder Legislativo, do Congresso Nacional. Poderia também. Nesse caso, poderia também. Eu acredito que, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, eles vão dizer que é uma crise de legalidade. E aí vão julgar que não vão julgar. Entendi. A ação é proposta,
ação concreta, Vamos- certo? Mas eu vou voltar a outra pergunta que você fez sobre controle difuso. O controle concentrado é direto ao Supremo Tribunal Federal. Aí tem que ter as pessoas autorizadas. O Procurador-Geral da República, partido político com representação no Congresso Nacional, confederações. Vou perguntar sobre isso. Aí promove a ação direta no Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que, pela jurisprudência, o Supremo não irá acolher, em tese, isso. Agora, do ponto de vista político, não, cada autorizado, cada legitimado a propor a ação direta deve analisar com mais calma os interesses, se cabe naquele momento ou posteriormente. Porque se houver uma decisão contrária, pode ser o famoso tiro pela culatra. Então é melhor apreciar. Eu gostaria aqui de fazer uma pergunta ao senhor, cabeluda, que talvez deixe o senhor com os cabelos mais em pé do que já estão. Veja só, uma parlamentar, uma suplente de deputada, ela foi noticiado que ela propôs, junto ao PL, uma ação para decretar a constitucionalidade decretar a inconstitucionalidade do decreto do Lula. Ela foi noticiado que ela, através do PL, propôs essa ação no Supremo Tribunal Federal. Eu queria saber se esse era o momento para fazer isso e caso, por exemplo, fosse julgado, porque não poderia nem desistir, né, dessa ação, caso fosse julgada essa ação, estou falando isso porque ficou confuso, divulgaram, parece que já tinham protocolado. Aí depois divulgaram, quando a gente bateu bastante nesse assunto, divulgaram que não vamos mais protocolar, ou seja, não tinha sido protocolado. Se fosse protocolado, poderia desistir, porque disseram que não poderia desistir. Que o Ministério assume. Sim, e a partir do momento em que protocolaram, seria bom o Supremo, nesse momento político, poderia dar uma decisão contrária a gente, e quais seriam os efeitos dessa decisão para todos os atiradores no Brasil? A repercussão dessa decisão, onde o STF seria chamado para dizer como é que o decreto deve ser analisado. Não, veja só, primeiro, se houve ação ou não, eu não conheço dos autos. Se há ação, eu não conheço dos autos, não me foi passado os autos. E poderia falar apenas em tese, porque eu não estou na demanda. Claro. Observando que o Estatuto da OAB me permite e me limita. A estratégia de promover, na verdade, estou falando em tese, tá certo? Porque eu não acompanho a demanda, os autos, se é que existam, ou fui consultado sobre isso pelos interessados, evidentemente. A decisão de promover uma ação direta de inconstitucionalidade nesse momento, ela me parece um pouco precipitada. O decreto tem o quê? 30 dias? Menos de 30 dias, vai completar 30 dias daqui a 7 dias. Não houve ainda expedição, salvo engano, e você pode me informar, de atos inferiores? Não. Resoluções, portarias, dos órgãos responsáveis pelo decreto. Está muito precipitado, é preciso ver isso. Agora, a estratégia de promover uma ação direta dessa junto ao Supremo para um decreto que eu entendo, e aí eu me coloco na limitação que me permita, que cada um entenda como achar que deve entender, conforme a sua formação. O decreto sofre de vício de legalidade. Que pode ser sanado na instância inferior. Primeiro grau. Junto a qualquer juiz federal. Primeiro grau, qualquer juiz federal. Por que vício de legalidade? Porque ele está prevendo obrigações, deveres, que não existem na lei geral, na lei ordinária. A função do decreto é regulamentar, detalhar a lei ordinária. Não há referência ao caso da localização dos clubes, não há nada. Em relação a outros aspectos, basta verificar o que a lei geral, a lei ordinária de armas fala e o decreto dispõe. Se colidirem, prevalece a lei. E aí o cidadão, o atirador prejudicado pelo decreto, promove a ação junto ao Poder Judiciário Federal, no primeiro grau. No primeiro grau. No primeiro grau, sempre no primeiro grau. Se for vício de legalidade, é sempre no primeiro grau. O Supremo não aprecia crise de legalidade. A propositura da ação
direta e constitucionalidade pelo partido, que ele foi pelo partido, se foi proposto pelo partido, em tese, evidentemente, ela pode ter dois efeitos negativos. Que seria o julgamento de que se trata de matéria de ilegalidade e o Supremo não aprecia matéria de ilegalidade. Eu acho que seria uma precipitação, geraria uma mídia, uma repercussão negativa para o meio de atletas de tiro esportivo. Entendi. Que pareceria que o decreto está valendo, não evidentemente para o técnico, para o advogado. Ele não vai entender, ele vai entender exatamente o que é. Mas para outras pessoas, atiradores, até autoridades policiais, pode gerar uma falsa percepção, uma interpretação parcial de que o decreto é constitucional, o que não é. Uhum. Se o Supremo disser que não julga, por razão da crise de legalidade, ele não está dizendo nada, mas pode gerar uma falsa interpretação. Entendi. A outra é acontecer algo que não deveria acontecer, mas que pode acontecer porque todos os seres humanos são falíveis. O Supremo dá uma decisão que venha a fortalecer o decreto. Eu acredito mais nessa situação. Aí são ponderações que têm que ser feitas antes de promover uma ação judicial. Na verdade, qualquer ação judicial que tenha efeito genérico, tem efeito para todos, que é a caso da ação de direito de constitucionalidade, que é controle concentrado. Lembrando que só podem algumas entidades, confederações e o PL. São decisões. Um tiro no pé, para mim. São decisões que devem ser ponderadas antes, porque pode ser um revés. O famoso tiro pela culatra. Sim. Doutor, para encerrar, eu queria fazer uma última pergunta, uma colocação. Repare só. O nosso último assunto aqui, eu estou aprendendo bastante, eu tenho certeza que todos no Brasil estão aprendendo, principalmente os advogados, para não estar fazendo besteira em relação ao decreto. Mas eu queria só que o senhor comentasse uma situação. Hoje, a gente tem a Lei 10.826, que define que a competência de fiscalização dos CACs e registro das armas dos CACs é do Exército Brasileiro. Isso a lei define expressamente, a Lei 10.826. Veio o decreto 11.615 e esse decreto está dizendo que vai ser passada a competência para a Polícia Federal por meio de um termo de convênio. O Exército vai perder o poder de fiscalização dos CACs e o poder de registro e o poder de muitos outros poderes e vai passar isso para a Polícia Federal. Pode um decreto contrariar a lei e transferir competência de um órgão para o outro por meio de convênio? Voltamos ao ponto inicial da nossa explicação, das suas perguntas. O decreto está prevendo aí, está trazendo previsões contrárias à lei ordinária, que é superior ao decreto. Então, para que se pudesse passar a competência administrativa de fiscalização e controle dessa atividade para outro órgão, como é o caso da Polícia Federal, teria que alterar a lei. Tá certo? Se é para fazer conforme a Constituição brasileira, se é para fazer conforme o direito administrativo brasileiro, teria que alterar a lei. Transferindo a competência administrativa em fiscalizar, controlar, etc., para a Polícia Federal. Essa previsão do decreto, eu não lembro agora o texto exatamente como está lá, mas partindo que esteja, como você disse, de um convênio, o Exército até pode fazer um convênio para que a Polícia Federal exerça algumas atividades secundárias, mas a competência administrativa de fiscalização e controle da atividade continua sendo do Exército, conforme a lei prevê. Pois deixa eu te dizer, está passando para a Polícia Federal por meio de um convênio, um termo de colaboração, e da Polícia Federal ainda vai ser passado para a Polícia Civil. Ela vai poder pedir apoio da Polícia Civil para fazer essa fiscalização. No caso de qualquer fiscalização que traga um prejuízo ao cidadão, ele pode questionar essa
esses atos realizados contra ele junto ao Poder Judiciário, por um vício de competência. Um vício tem o ato administrativo, ele tem alguns requisitos, 5 requisitos. O primeiro requisito é competência administrativa para realizá-lo. Então, se quem realiza o ato não tem competência administrativa conforme a lei, esse ato ele é ilegal, ele não tem, pode ser questionado a sua presunção de legalidade. Aí destaco, pode ser que haja convênios entre os órgãos para algumas atividades, mas a competência administrativa permanece com o Exército Brasileiro, porque a lei estabelece que é o Exército Brasileiro. Então, para mudar, para retirar a competência do Exército Brasileiro, só lei aprovada pelo Congresso Nacional. Bom, eu agradeço ao senhor pelo tempo que o senhor investiu aqui para estar tirando a dúvida do pessoal. Sei que sua vida é muito corrida. Vou pedir aos clubes de tiro, em relação a esse assunto de escola, não tomem nenhuma medida por enquanto. Nós temos 18 meses, não se passou nem o primeiro mês ainda. Nós temos tempo para resolver isso. Resolver através ou de algum PDL ou inclusive se os deputados quiserem, né, resolver, que a gente depende disso. Mas a gente pode resolver na primeira instância, como o doutor Ivan explicou, nada de acionar STF. Podemos resolver na primeira instância, é um direito seu resolver isso. A gente vai passar orientações importantes para vocês, a gente conta com o apoio do doutor Ivan, ele vai nos orientar, então aguardem pelo menos passar aí um ano. A gente, quando tiver faltando 6 meses para resolver isso, aí sim a gente pode até argumentar o perigo na demora, né? A fumaça do bom direito, isso, dentre outros aspectos. Muito obrigado por todo o conhecimento compartilhado conosco. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e fiquem com Deus.